Está iniciando a gravação. Agora está gravando, então vamos nós à luta. Vamos nós. Deixa eu dar aqui o pitaquinho inicial para começar. No patético discurso feito na ONU essa semana, o presidente Pinóquio do Brasil encheu novamente de vergonha o país no cenário internacional. Já virou motivo de galhofa na imprensa do mundo todo, né? Entre outras mentiras, o Bolsonaro ensinou que o Brasil foi um dos melhores países no enfrentamento à pandemia do coronavírus, inclusive no terreno econômico, né? Ele insinuou que o Brasil está muito bem e que vai superar fácil a crise. Eu ouvi o presidente, com meu respeito, o presidente da República, eu estou querendo entender se é isso mesmo, se o que ele disse é verdade ou é mais uma fake news, né? Para responder essa questão, eu vou conversar agora com uma bela figura, Guilherme Santos Melo. Guilherme eu conheci numa atividade, estava comentando com ele, conheci numa atividade do Barão, era um pivetinho, continua um pivete, é um jovem economista brilhante, jovem economista brasileiro, né? Na atividade do Barão, eu lembro quando eu lhe vi, falei, nossa, você é muito um jovenzinho, né? Super legal. Né? O Guilherme é professor de economia do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM, da Unicamp, foi um dos coordenadores do Programa Econômico da campanha de Fernando Haddad, Manuel Haddad, lá à presidência da República, em 2018, e tem artigos publicados em vários veículos, várias publicações, né? Guilherme, brigadão por você ter topado essa conversa, beleza? Você que vai me dizer se o Bolsonaro mente ou não mente. Diga. Eu que agradeço, Miro, o convite, por estar aqui com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Para mim é um prazer estar aqui. E, bom, se for essa a pergunta, se mente ou não mente, a resposta é que mente. Eu começaria por aí mesmo. Os dados da economia são dramáticos. Cada dia que você vai lendo, você fica mais desesperado. Quer dizer, mais de 700 mil falências, desemprego agora que o auxílio emergencial caiu e que o isolamento social caiu também, o desemprego agora vai aparecer realmente o que é. Então, desemprego estourando, queda de renda violentíssima, tem setores que a queda de renda é de 70% do salário, é um negócio impressionante. Aí a pergunta que vem é isso, daria para ter evitado essa tragédia? Como que o governo Bolsonaro e a equipe econômica do rentista Paulo Guedes se comportaram diante dessa tragédia? Ou está tudo bem, como ele disse na ONU? Olha, Miro, eu acho que a situação que a gente atravessou nesse ano é, obviamente, uma situação muito atípica, né? Ela é uma crise bastante diferente das que a gente já enfrentou, né? Primeiro porque ela é causada por um fator externo, quer dizer, é uma crise global causada por um fator sanitário, né, que obriga a paralisação das atividades em todos os setores. Isso é novo para quem, desde a gripe espanhola, não se via algo parecido com isso, né? Então, o ineditismo dessa crise, obviamente, cria circunstâncias de difícil análise, de difícil trato. Agora, isso não quer dizer que os países não tenham reagido de forma diferente com resultados diferentes, né? Um pouco amparados no que nós aprendemos com as crises anteriores, né? Então não é, mas é uma crise inédita. Então não tinha como fazer nada. Não, isso não é verdade. Você tem um acúmulo de conhecimento para enfrentar esses cenários. Claro, nunca é exatamente o mesmo cenário, a mesma crise. Mas você tem que se valer do que deu certo em outros momentos, em outras crises, para implementar nesse momento. Então, feito esse introito um pouco mais geral, o que eu acho é que nós ficamos devendo muito em alguns aspectos do gerenciamento da crise. Bom, primeiro, a gente demorou muito para aceitar que a crise existia. Isso é um erro capital de qualquer comandante,
né, de uma nação, seja lá de uma empresa, né, é avaliar equivocadamente, erradamente, a dimensão da conjuntura, né, as mudanças que estão no porvir. Teve um erro grosseiro, e não foi um erro só do Bolsonaro. Bolsonaro, com o seu discurso puramente ideológico, atrelado ao Trump, na verdade não é mal ideológico, ele repetia com uma semana de atraso o que o Trump falava lá nos Estados Unidos, né? É um papagaio, né, do presidente americano. Mas se você olhar na questão econômica, o Paulo Guedes, no início da pandemia, falava que com 3 a 5 bilhões de reais ele conseguia acabar com os efeitos negativos do coronavírus. O que já na época parecia um delírio, e hoje é certeza. Na época parecia, hoje é certeza que é um delírio. Ele estava absolutamente delirando, absolutamente equivocado, né? Esse equívoco nos levou a uma série de equívocos posteriores, né? Então, como você minimizou o efeito da crise, o efeito da pandemia? Em primeiro lugar, você não tomou as medidas sanitárias no momento correto, né? Isso fez com que o impacto do ponto de vista de vidas e obviamente, de renda e trabalho para as pessoas fosse muito maior. Isso já está provado. Esse talvez seja o segundo grande equívoco. Primeiro, você minimizou, e depois você criou uma falsa dicotomia entre economia e saúde. Essa falsa dicotomia faz muito... E eu entendo porque ele criou isso. Porque o Bolsonaro percebeu que as pessoas ficariam desesperadas do ponto de vista econômico durante a pandemia e que ele poderia usar o desespero e o medo das pessoas como ele sempre fez. Essa é a especialidade dele. É usar, né, o medo e o desespero. Acho que deu uma travada. E ele viu essa possibilidade. Uhum. E houve aqui? Voltou. Deu uma quedinha, mas voltou. Tranquilo. Deu. Porque eu recebi uma ligação aqui, mas tudo bem. Pode voltar? Sim. Você estava dizendo que ele errou. Então, o Guedes... ele não só minimizou, como depois ele criou essa falsa dicotomia com objetivos políticos, né? E essa falsa dicotomia também nos retirou capacidade de reação, porque a reação correta, que a maioria dos países que se deram bem, digamos assim, o que demonstraram uma melhor forma de lidar com a crise, com a pandemia, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista sanitário, o que eles fizeram? Eles tomaram medidas muito enérgicas no começo, logo no início, né? Muito teste, né? Garantia de suprimentos, etc., um isolamento muito rígido para depois flexibilizar. E os países que não fizeram isso, mesmo países desenvolvidos como a Suécia, se falar, a Suécia não fez isso, não fez. Ela poupou vidas? Não, morre mais gente na Suécia que nos seus parceiros europeus. Ela poupou a economia? Não, a economia caiu tanto quanto ou mais do que os seus parceiros europeus. Ou seja, essa foi uma estratégia pessimamente elaborada, muito mal sucedida. Aconteceu isso mesmo no Reino Unido, que no início o Boris Johnson também negava a importância da pandemia e também criava essa falsa dicotomia. Então, acho que esse foi um segundo grande erro, que retardou as nossas ações. Como você estava na linha de negar a pandemia e criar essa falsa dicotomia, você demorou para tomar medidas no campo econômico. A medida que foi mais eficaz e mais correta foi a medida em relação ao auxílio emergencial, que não foi uma medida do governo, foi uma medida capitaneada pelo Congresso e que, através da pressão da oposição, se tornou o que é. O governo queria dar poucas parcelas de R$200. A realidade virou várias parcelas de R$600, graças à oposição. Claro, ele soube muito bem, pelo fato de ser governo, capitalizar isso. Tanto que agora na ONU ele fala, dei $1.000, o que é errado, é uma mentira, né? Mas veja a questão de comunicação. Quando ele fala, dei $1.000,
e a gente fala, você não deu $1.000, você deu $770, a gente está admitindo que ele deu, que foi ele que deu. Você deu. Agora a discussão é quanto. Quando a discussão real é que ele não deu nada. Inclusive, ele e o governo dele não queriam fazer auxílio emergencial de forma nenhuma, dessa forma que está colocada. E é isso que tinha que ser colocado. O cinismo, a cara de pau de falar isso. Mas ele tem estratégias de comunicação muito mais sofisticadas do que a gente imagina, né? Bom, isso, obviamente, os R$ 600 tiveram um impacto muito importante. Por quê? Foi o que talvez deu uma abrandada, né? Foi o que segurou um pouco. Ele aumentou a renda das famílias pobres, em particular as famílias muito pobres, que algumas famílias passaram a receber 2 auxílios de R$ 600, porque a mulher era mulher solteira, não sei o quê, R$ 1.200. Cara, isso é dinheiro que a pessoa demorava 6 meses para ver, veio em um. E todo mês, durante 4 meses, recebendo isso. É um impacto revolucionário na vida da pessoa. Claro, revolucionário durante 4 meses. Depois acaba, né? E aí ela volta para a situação anterior. Mas claro que isso tem um impacto na demanda, no comércio, é o que segurou o comércio. Teve uma queda importante? Teve uma queda importante. Mas recupera rápido. Por que recupera rápido? Porque houve essa distribuição de renda. Que, como eu disse, em grande medida, é uma medida que está ligada às demandas da oposição. Agora, onde teve maior erro na condução da questão econômica? Além da questão da pandemia, que é um erro, porque, obviamente, você deixar esse genocídio acontecer é terrível do ponto de vista econômico. Muita gente fala, mas eu ouço a bolsonarista falando, mas quem morreu é mais velho não trabalha. Mais velho não trabalha. Bom, primeiro, muitos trabalham, né? Mas mais do que isso, eles recebem aposentadoria. E são um arrimo da família com essa aposentadoria. Eles que garantem a sustentação da família. A morte deles, para algumas famílias, é terrível. É o encontro com a miséria, né? É uma redução na renda disponível das famílias muito impressionante. Então, além do impacto econômico, pensando, eu não estou falando nem da questão moral, obviamente, da questão ética, que é deixar as pessoas morrerem, né? Da maneira que foi deixado. Mas do ponto de vista econômico, você tem um impacto também de longo prazo, que a gente chama de o efeito esterese, que é como essa destruição de vidas e de capacidade produtiva, né, vai se prolongar ao longo do tempo. E essa destruição de vidas e capacidade produtiva tá ligado também a outro tema que eu queria falar, que é onde eu acho que o governo foi pior, que é o tema do crédito. Por motivações ideológicas, o governo se recusou a usar os bancos públicos para garantir crédito, principalmente para as micro e pequenas empresas. Micro, pequenas e médias empresas. Se recusou. E tentou fazer isso através dos bancos privados. Obviamente fracassou. Eles deram dinheiro para os bancos privados e os bancos privados não deram crédito, compraram o título da dívida pública. Né? O que acontece? Os micro e pequenos empresários quebraram aos montes. E agora você vê, por exemplo, o problema da carestia. Vai olhar, por exemplo, o setor... vamos pegar o arroz, que talvez seja o exemplo mais... O problema do arroz não é só um problema, é também um problema que o preço do arroz no mercado internacional subiu. Claro que isso contribui. Que o câmbio desvalorizou. Claro que isso contribui. Mas não é só isso. Tem o desmonte dos estoques reguladores, que é uma decisão dos governos a partir do governo Temer. Mas tem também uma coisa que é terrível, que é o desmonte do financiamento aos setores que produzem alimentos. Não para exportação, não só de milho para exportação, mas alimento. Arroz, mandioca, feijão. Por quê? Porque esses setores são baseados na pequena propriedade, na propriedade familiar, nos cooperativas, no sem terra. São os principais produtores de alimento na mesa do brasileiro. E por motivos ideológicos, mais uma vez, o governo foi reduzindo e cortando o financiamento a esses setores. Então, olha, o governo não deu financiamento para as pequenas empresas, para as microempresas, para as médias empresas, para os setores produtores de alimentos, e o resultado a gente está vendo agora. Falta arroz, falta tijolo, porque você não financiou os pequenos empresários, as cerâmicas produtoras de tijolo, então a inflação na construção civil aumenta. 700 e poucas mil empresas quebradas, né? Isso com certeza tem efeitos de longo prazo. Então eu diria
que o maior erro poderia ter sido muito melhor a condução se nós tivéssemos, do ponto de vista sanitário, tomado as medidas necessárias. A gente já teria passado a primeira onda, a gente não tem nem primeira nem segunda onda, a gente chegou num platô inaceitável de quase 1.000 mortes por dia, é uma coisa impressionante, né? A gente nunca desceu da primeira onda. Então, isso tem efeitos de longo prazo, mas tem efeitos de curto prazo também. A economia não se recupera tão rapidamente, a economia ela se recupera num solavanco, mas depois ela estagna, que é a grande perspectiva do mercado hoje, é que ela se recupere no terceiro trimestre, mas a partir do quarto você já veja um movimento de estagnação econômica. Essa era, inclusive, era a pergunta que eu ia te fazer, quer dizer, fique à vontade, a tragédia é muito grande, você apontou aí, uma tragédia em vidas, né? Milhares de vidas, né? E é uma tragédia na economia, ou seja, a separação que se tentou fazer entre vida, saúde e economia se mostrou uma imbecilidade total. Agora, qual a previsão? Isso dura quanto tempo? Quais serão os efeitos mais sentidos nessa previsão? Pois é, Miro, isso é uma coisa importante dizer. É natural que agora no terceiro trimestre do ano os resultados sejam muito positivos. Por que é natural? Porque estava tudo fechado, estava tudo parado. Agora, daqui a pouco as escolas começam a voltar, as pessoas que não fizeram consulta, cirurgia, não sei o quê, porque estavam no meio da pandemia, começam a fazer, né? Aquela obra que se adiou, você começa a fazer. Bom, obviamente que vai ter uma recuperação. A perspectiva, inclusive do mercado, é que essa recuperação não seja suficiente para retomar o nível da atividade pré-pandemia. O que quer dizer que a gente vai ter uma rápida recuperação, porém insuficiente. E qual o problema? É que essa recuperação não só vai ser insuficiente, como vai ser de fôlego muito curto. Ela vai estar ligada à retomada das atividades, mas depois que as atividades forem retomadas, digamos assim, não há nenhum motor que vai empurrar a economia para frente. Por quê? Porque as empresas estão quebradas ou muito endividadas. As famílias também estão endividadas. Se você olhar o endividamento das famílias, você vai olhar que das famílias de classe média e ricas, obviamente a poupança aumentou e o endividamento diminuiu. Por quê? Todo mundo que tem um nível de renda razoável sabe que você passou a consumir menos durante a pandemia. O seu cartão de crédito veio pela metade, coisas assim. Então, esse setor da sociedade poupou mais, mas o setor que mais consome, que mais depende de renda, que é o setor mais pobre, teve o aumento do endividamento, mesmo com o auxílio emergencial. Porque aí também tem uma questão, que é o seguinte, você teve uma desestruturação completa no mercado de trabalho. O desemprego, que aparece aí como 14, não sei o quê, o desemprego real é muito maior, porque tem muita gente que simplesmente parou de procurar trabalho e não aparece lá no desemprego aberto, né? Então, você tem uma desestruturação do mercado de trabalho, as empresas quebradas, as que não quebraram profundamente endividadas, né? E você vai ter uma perspectiva, segundo o governo, de queda profunda no gasto público no ano que vem, que é uma das coisas que vinha sustentando a demanda na economia nesse ano. Então, a perspectiva, se eles mantiverem o teto, é que o corte de gasto seja 8% do PIB. É o maior ajuste fiscal da nossa história de um ano para o outro. Se isso se concretizar, quem é que vai puxar a economia? As empresas estão quebradas e falidas e endividadas. As famílias também não têm mais condição e estão desempregadas, sem renda do trabalho, e vai sumir o auxílio emergencial. A partir de dezembro, acabou o auxílio emergencial, né? E o governo vai tirar o pé também e vai falar, eu também não vou colocar dinheiro nessa economia. Quem é que vai colocar dinheiro nessa economia? Quer dizer, as três coisas, investimento privado, investimento público e consumo, foram para as cucuias. Pois é, você não tem motor. Tem uma aposta grande, que eu acho uma aposta totalmente ingênua, em exportação. Gente, o que vocês acham que a gente exporta? A gente exporta soja, milho, minério de ferro, e nisso a gente já está indo muito bem. E isso não é isso que vai puxar a economia. Não tem esse condão. Até porque as disputas econômicas globais estão se acirrando muito, né? E o nosso espaço, inclusive, agora, por exemplo, com a Europa, a gente queimou, literalmente, a gente queimou a ponte com a Europa. Como? Colocando fogo no Pantanal e na Amazônia. Então, não dá para contar também com o aumento de exportações. Então, é muito claro que vai faltar motor de crescimento.
Então você vai ter um auê, tá vendo? Olha como o Paulo Guedes é genial, recuperação em V, muito ligado ao auxílio de R$ 600, que não foi ele que fez, que ele era contra, mas tudo bem. Mas logo em seguida, você vai ter um marasmo. E a gente vai voltar para o cenário de depressão que a gente tinha no pré-pandemia, que o país não cresce. Só que agora, partindo de um ponto ainda pior do que o pré-pandemia, com mais desemprego, com empresas mais endividadas, famílias mais endividadas, ou seja, a perspectiva nesse cenário não é alvissareira. Ah, mas isso quer dizer que ano que vem vai ter recessão? Não. Porque esse ano a queda do PIB vai ser tão grande, menos 5%, que é muito fácil você crescer no ano que vem. Entendeu? Quando você tem uma queda muito grande assim, a gente chama de efeito base, né? A base está muito rebaixada, então você crescer é muito simples, né? Se você falar assim, olha, eu ganhava R$ 1.000, aí o meu patrão cortou meu salário para R$ 100. Se de repente no ano que vem ele aumentar para 200, eu tive um aumento de 100% no salário. É verdade, tive. Mas olha com que base? R$ 100. E tudo que eu perdi eu recuperei? Não recuperei. Então, é muito importante a gente ter consciência que vai ter esse AUE agora no terceiro trimestre, que ano que vem provavelmente você vai ter um crescimento positivo, insuficiente para recuperar as perdas desse ano. E, portanto, a gente vai acabar esse processo todo da pandemia, se é que vão achar uma vacina, eu acho que vão, temos que ser otimistas nesse sentido, né? A gente vai sair dessa pandemia em um cenário muito fragilizado, né? E sem nenhuma estratégia de recuperação, a não ser as falácias do trilhão do Paulo Guedes, que vai vender, não sei o quê, que vai acontecer, e que ele já está repetindo há 2, 3 anos e não sai do lugar. E que eram falácias parecidas com a do Temer. Pois é. Saindo um pouquinho dessa realidade aqui da economia brasileira, Guilherme, eu que está querendo também te ouvir um pouco sobre essas tendências mais gerais da economia mundial, da economia capitalista. O que vai ser, nessa tragédia toda, o que vai ser a economia capitalista pós-pandemia? O que vai ser o novo normal, para usar um termo da moda, o novo normal, né, da economia capitalista? Tem muita gente dizendo, um otimismo bonito, dizendo o seguinte: a pandemia mostrou a necessidade do Estado, do serviço público de saúde, até o Boris Johnson, que era contra, foi obrigado a ir para o serviço público de saúde, e agora então se reforça o papel do Estado e isso vai ser uma coisa civilizatória. E tem muita gente dizendo que é o contrário, a pandemia reforça os traços de concentração de capital e de exclusão. O que vai ser essa economia mundial pós-pandemia? Olha, Miro, obviamente que aqui a gente faz um pouco de futurologia com base no que a gente vê na realidade agora, né? Eu acho que as duas constatações que você fez estão certas. É curioso, porque é muito contraditório, mas é verdade. A economia capitalista é contraditória, né? O capitalismo é uma contradição em processo, diriam alguns, né? Eu acho que, obviamente, como todo momento de crise profunda, você tem uma tendência de concentração da renda do capital. Em particular, porque os bancos centrais tomaram a atitude, ao meu ver, correta, de preservar os estoques de riqueza ao máximo possível para evitar uma quebra do sistema financeiro. Porque se quebrasse o sistema financeiro no meio da pandemia, aí a gente estaria em péssimos lençóis, né? Você conseguiu evitar, mas para evitar, você jogou muito dinheiro na mão de quem tem dinheiro, né? E como as empresas, muitas empresas pequenas não sobreviveram, você tirou emprego e dinheiro da mão de quem depende de salário. Então é óbvio que você vai ter concentração de renda, concentração do capital. Também é óbvio que ficou demonstrada a importância do Estado. Não só, vamos pegar o caso chinês, que talvez seja o caso mais bem sucedido, a China ainda vai crescer 3% esse ano, provavelmente, só para você ter uma ideia, né? Mas mesmo outros casos, né, de sucesso no combate à pandemia mostraram a importância do Estado. E a saída da pandemia tem mostrado que as principais lideranças globais vão apostar nos investimentos públicos, na pesquisa, na ciência e tecnologia.
e grandes pacotes de política industrial. A Alemanha está fazendo isso, a União Europeia, os Estados Unidos, um pacote gigantesco, transferência de renda, estão apostando nisso como saída da pandemia. Agora, a grande questão é que, obviamente, que tudo isso vai pressionar muito o lado fiscal dos estados. Porque, obviamente, todos esses recursos, seja para salvar o sistema financeiro, seja para fazer transferência, seja para fazer política industrial, vem da dívida pública, né? Como os juros estão muito baixos, tudo bem, né? O risco é um problema menor. A grande questão que se coloca é como os mercados vão reagir a partir daí. Se eles vão, assim como em 2008, começar a fazer pressão e agora mais empoderados, porque com mais dinheiro, com mais volume de capital, com mais poder, e dinheiro é poder, né, vão pressionar os representantes eleitos, os estados, os governos, a fazer cortes, retração do Estado, etc, etc. Mas mais do que isso, eu diria que o que está em jogo também é a capacidade do capitalismo se renovar, porque se todas as tendências de concentração, centralização da renda, da riqueza, da propriedade já eram muito presentes no pré-pandemia e vão piorar agora, a questão é qual vai ser a sustentação, digamos assim, a legitimação desse sistema junto à maior parte da população que vai estar desempregada. Uma boa parte vai estar desempregada, com renda em queda, né? Então, eu acho que a tendência inicial é essa combinação. Você tem aumento da centralização, aumento da concentração e, ao mesmo tempo, uma participação maior do Estado. Agora, isso vai gerar conflitos no futuro. Como vão ser resolvidos esses conflitos vai depender da capacidade da sociedade se fazer representada na esfera da democracia, que é uma esfera muito fragilizada. Pode ser que as democracias ocidentais, ou as democracias, sejam todas capturadas pelos interesses plutocráticos, já são, mas sejam ainda mais. E aí, essa esperança de que o Estado vai sair valorizado e as questões dos serviços públicos podem ir por água abaixo. Mas isso, obviamente, pode gerar também uma indignação muito grande na população. Então, é uma questão, é uma disputa em aberto. Sim. Né? É uma disputa em aberto. Essas contradições vão fortalecer essa disputa. Muito difícil saber o que vai ser do mundo pós-pandemia nesse sentido. O que dá para saber, isso já está claro, é que o conflito entre nações vai aumentar, em particular entre Estados Unidos e China. Né? O conflito pela hegemonia global vai ser muito pesado. E aí, países como nós, que estamos completamente alheios ao mundo, porque nós, na verdade nós nos isolamos, nos tornamos um pária global, né? Teremos que ter uma estratégia para entrar nessa disputa. Né? Você não entra em uma guerra sem ter uma estratégia. Né? Agora, para ter uma estratégia, você precisa saber o que você quer de você. Qual o seu objetivo? Hoje o Brasil não sabe. E isso dificulta muito a gente entrar nessa disputa de maneira soberana, né? Pode ter, isso é tudo projetando, né? Nesse mundo de contradições, da maldita dialética, eu costumo brincar. A tendência, a gente já está vendo muito forte, esse aumento do conflito na geopolítica, né, mundial, né? E uma outra também que pode ter, né, talvez esses fenômenos nos Estados Unidos, essa luta contra a violência policial, é uma agudização da luta de classes também, né? Pode ter uma... Claro. Vamos ver o que vai dar. Guilherme, para ir tentar, fechando, te fazer uma sacanagem, fazer uma pergunta aqui para te sacanear. Se você fosse ministro da Economia, né, nessa crise violentíssima, nessa desgraceira toda da pandemia, como você diz, é um fato singular, é um fato inédito, o que você faria, assim, quais seriam, vamos dizer assim, 3, 4, 5 medidas importantíssimas para minimizar o sofrimento do povo? O que você acha que seriam, assim, questões centrais para adotar, para tentar aliviar, para tentar sair dessa crise com menos dores? Olha, amigo, eu vou até aproveitar essa sua questão para fazer uma propaganda de um documento que foi lançado agora na segunda-feira. Tá. Chama o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. A Fundação Persol Abramo lançou,
eu fui uma das pessoas que ajudou a trabalhar esse plano, e lá a gente está tentando responder essa questão, Miro, que é a questão, o que fazer emergencialmente, então tem questões que são emergenciais, o que fazer no período de transição, na saída da pandemia para um novo modelo, e qual deveria ser o novo modelo, né? Como transformar a economia brasileira. A gente tenta responder essas 3 questões. Então, recomendo, quem tiver interesse, vai lá procurar o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Eu vou salientar alguns fatos mais emergenciais e da transição e terminar com uma perspectiva aqui. Emergencialmente, primeira coisa, eu acho que, se eu fosse o ministro, a primeira coisa que eu faria hoje é fazer um decreto estendendo os R$600 até o final do ano, se eu pudesse, até o final da pandemia, até se encontrar uma vacina. Por quê? Porque são esses R$600 que estão salvando a nossa economia. Salvando, inclusive, os empresários. Porque se não tiver renda, não tem venda. Se não tem venda, as empresas quebram. Então, já que a gente abriu a possibilidade do governo fazer déficit, né, se endividar esse ano, esse déficit é um déficit que vale a pena ser feito. Ele garante uma segurança alimentar, que a gente já viu os dados até 2018, a gente voltou para o mapa da fome, que é uma enorme tristeza, a gente tinha superado isso em 2014, e depois de 2016, 2018, a coisa piorou muito, né? Então, eu acho que a primeira coisa seria ampliar os R$600, né? Acho um crime o que o governo está fazendo, um crime político, porque eles estão reduzindo para R$300 por motivação política, porque eles sabem que no projeto deles, no plano deles, não vai dar para manter os 600, então eles querem ir tirando aos poucos para as pessoas não sentirem o impacto político, né? Acho terrível. Então essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa, eu faria um grande plano no campo do crédito. Primeiro, de renegociação das dívidas das empresas e das famílias que se endividaram muito nessa pandemia e que, endividadas da forma que estão, não conseguirão sobreviver, não conseguirão investir, não conseguirão gastar e não conseguirão dinamizar a economia nesse momento de transição. Então, eu usaria os bancos públicos, o Banco Central, certo? E faria um grande plano de recuperação das empresas, através de crédito das famílias, sem negociação de crédito das famílias, tá? E de fazer o crédito chegar em quem precisa. Crédito barato, com carência, certo? Para dar condições, principalmente que as pequenas e microempresas superem, que sobraram, né? Que agora Inês é morta, né? Mas as que sobraram, que consigam sobreviver, porque o grande risco é que elas sobreviveram até agora, mas endividadas do jeito que estão, daqui 3 meses elas vão à falência. E aí você vai ter uma onda de demissões de novo. A gente não pode aceitar isso. Então tem que atuar já para evitar que essa onda de demissões venha. Então esse seria o segundo item. Um terceiro item, que eu acho que seria fundamental, seria o governo se mobilizar para garantir emprego para essa massa de trabalhadores, mesmo que temporário, mas emprego para essa massa de trabalhadores que perderam emprego. Aí tem duas vertentes. Uma, eu pegaria todas as obras que estão paradas, porque por falta de financiamento, etc. Vamos colocar para tocar a infraestrutura no Brasil, entendeu? O que dá, o que tem projeto aprovado e que está com problema de financiamento, vai ser tocado. Ah, mas o que está com problema do projeto? Vamos fazer uma força-tarefa? Ah, está parada com falta um alvará. Vamos fazer uma força-tarefa para conseguir esse alvará e tocar a obra. Porque a construção civil pode ajudar, essa infraestrutura vai ser importante, mas eu também iria mais longe e eu acho que o governo tem que criar um programa de emprego, um programa de trabalho para as pessoas. As pessoas querem trabalhar e não têm trabalho. E isso a gente já sabe por várias pesquisas, tem impactos terríveis de curto, médio e longo prazo, né? Então, um programa de trabalho que, por exemplo, zeladoria urbana, medidas de ação contra a pandemia, de conscientização, etc. Você tem uma série de questões municipais, né, que podem ser atendidas por um trabalho voluntário, um trabalho temporário.
onde o sujeito vai lá, trabalha um tempo e depois ele tem o resto do dia para procurar um emprego, né? Mas pelo menos ele vai ter um trabalho e com o trabalho dele ele vai ter uma renda que ele vai colocar comida em casa, né? Por fim, eu teria uma outra medida, bom, teria duas outras medidas aí de transição, né? A primeira é, se você vai estender R$600 até o final do ano, e no ano que vem o que vai ser? Eu fortaleceria o Bolsa Família. O PT lançou um programa, Tereza Campelo, que foi uma das formuladoras, uma das maiores especialistas nesse tema, ela lançou um programa que é o programa chamado Mais Bolsa Família, eu acho. Que é muito importante porque é um novo desenho para o Bolsa Família que não só combate a extrema pobreza, mas, na verdade, é capaz de reduzir enormemente a pobreza e a vulnerabilidade nas pessoas. Porque o que acontece é que muitas pessoas que não eram pobres, com a perda do emprego, com a perda da renda, com a quebra da empresa, etc., ficaram muito vulneráveis à pobreza. Então, esse programa Mais Bolsa Família é um programa fundamental de ser discutido, né? Não o Renda Brasil não chega nem aos pés desse Mais Bolsa Família, mesmo na sua versão mais ousada, digamos assim, né? Então, eu acho que eu discutiria sim um programa de... Deu uma travada? Tá me ouvindo? Voltou. Então, Renda Brasil não chega nem aos pés, isso. Você estava dizendo que o Renda Brasil do Mais Bolsa Família. Então, eu discutiria esse programa robusto de transferência de renda. Agora, esse programa robusto de transferência de renda, que vai reduzir a vulnerabilidade, né? Porque as pessoas estão muito vulneráveis à pobreza, inclusive vulneráveis à fome, dado o cenário atual, tem que ser financiado de alguma forma. E, para isso, eu focaria na reforma tributária. Se tem uma reforma a ser feita no Brasil, é a reforma tributária. Cobrar imposto dos muito ricos, que não pagam imposto no Brasil, ou pagam muito pouco imposto no Brasil. Imposto sobre grandes rendas, sobre grandes patrimônios, sobre grandes heranças, né? E aí a gente está falando de muito ricos. A gente não está falando de quem ganha 5, 10 mil. É quem ganha 50, 60 mil. É quem tem patrimônio acima de 10 milhões. Então, é desse pessoal. E esse pessoal, isso acontece toda a saída de crise no mundo, o Piketty já mostrou isso. Você tem um aumento da tributação dos muito ricos para financiar a recuperação da economia. É o momento do Brasil enfrentar isso com coragem. Tem que peitar esse povo, entendeu? E fazer essa reforma tributária. Então, nessas medidas de transição, eu destacaria essas duas. O Mais Bolsa Família e a reforma tributária. Teriam muitas outras, mas eu vou destacar essas duas. E, por fim, eu vou falar o seguinte. Para que tudo isso? Não adianta a gente conseguir emergencialmente sair da draga que a gente está, do buraco que a gente está, transitar para quê? Tem que transitar para um novo modelo, para uma nova estratégia de desenvolvimento. Porque se for para voltar para a estratégia do Temer, para a estratégia do Guedes, de crescer 1% ao ano, com concentração de renda alta, não adianta nada. Aquela estratégia deu errado, fracassou. Como a gente já disse que ia fracassar muitas vezes, mas estava claro, desde 2015, vem com esse papo, ajuste fiscal, corte de direitos, não sei o que, a partir de 2016, então, com o golpe, isso aí é escancarado, né? E fracassou, a gente está há 6 anos nisso, e deu errado. Então, precisaria de uma nova estratégia. E o que a gente propõe nesse documento, a parte da transformação, é repensar o conceito de desenvolvimento. É que a ideia de desenvolvimento esteja atrelada não a um planejamento de uma mente superior, nada disso, mas às demandas das pessoas, às demandas da sociedade brasileira. O que a sociedade brasileira demanda? É saneamento básico? É hospital público? É transporte urbano de qualidade? Né? Como é que o governo pode articular a iniciativa privada, as empresas estatais, as empresas públicas, o orçamento público, para garantir o atingimento de metas nessas áreas que são demandas sociais. Sociais e ambientais, obviamente. A gente tem demandas ambientais gigantescas no Brasil, né? Então, nós partirmos das demandas da sociedade para organizar um projeto de desenvolvimento. Não partirmos do que, eu gostaria que o Brasil fosse um grande produtor de inteligência artificial. Para quê? Para quem?
para deixar meia dúzia mais rico, não. Se for inteligência artificial, por exemplo, para garantir segurança nas grandes cidades, para garantir a identificação do paciente do SUS, um atendimento mais digno, entendeu? Ótimo! Então nós vamos desenvolver inteligência artificial que vai atender as demandas sociais. Então, esse é o novo modelo de desenvolvimento que está sendo pensado em vários países do mundo, inclusive na União Europeia. Políticas públicas, em particular política de desenvolvimento industrial, desenvolvimento produtivo, baseado nas demandas socioambientais, né? Então, eu falaria isso, medidas emergenciais, a transição para esse novo modelo. E esse novo modelo, evidentemente, exigirá do Estado uma capacidade de coordenação, de indução, né, de incentivo, né, que o modelo do Estado destruído do Guedes não prevê. Então, é uma mudança no rumo. E, para isso, obviamente, vai ter que mudar o governo. Vamos ser sinceros. Com esse não dá. Com esse não dá. Com esse, com certeza, não dá. Guilherme, ficou excelente, excelente. Você deu aí, muito interessante, essa divisão entre emergencial, transição e projeto de futuro, né? Uma visão mais estratégica, né? Projeto de desenvolvimento. Muito interessante. Eu já dei uma batida de olho no documento. O documento tem que ser mais disseminado, né? Sim. Muito divulgado. E popularizado, porque ele está com 200 páginas. Agora tem que transformar ele em cartilhinhas curtas, entendeu? Agora é a hora da comunicação. Isso. Fazer um bocado de material. Ali dá muito material. Isso. Mestre, te agradeço muito. Excelente. Eu te agradeço, Miro. Obrigadão, cara. Não, eu que te agradeço de coração e vamos conversando, vamos trocando ideia. Passada a pandemia, vamos marcar lá uma atividade no Barão, te convidar. Com certeza. Maior prazer. Beleza? Tá jóia, então. Obrigadão, viu, mestre? Valeu, tchau, aí. Bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.